Olá, meu nome é Douglas e eu vou ensinar tudo o que você precisa saber sobre diagramas de casos de uso OML. Vamos começar com uma visão geral e em seguida a gente aprofunda mais, falando de sistemas, atores, casos de uso e relacionamentos. E por fim, vamos criar um diagrama completo de caso de uso juntos, usando exemplos bem detalhadinhos para você entender bem todos esses conceitos. Você já teve uma ideia que fazia todo sentido na sua cabeça, mas ao tentar explicá-la, ninguém entendia? Talvez sua ideia seja um novo aplicativo e toda vez que você fale do assunto, as pessoas realmente não conseguem imaginar como interagiriam com o aplicativo ou qual seria a sua função. Para esse tipo de situação, um diagrama de caso de uso é bastante útil. Aqui vai uma descrição simples de um diagrama de caso de uso. Primeiro, ele mostra um sistema ou aplicativo. Em seguida, mostra as pessoas, organizações ou outros sistemas que interagem com ele. E por fim, mostra um fluxo básico daquilo que o sistema ou aplicativo faz. É um diagrama que dá uma visão geral e normalmente não entra em muitos detalhes. No entanto, é uma ótima maneira de comunicar ideias complexas de forma simples. Antes de realmente entrarmos no tutorial, vamos falar um pouco sobre como criar um diagrama de caso de uso. Dá para desenhar com papel e caneta, mas com o aplicativo de diagramação fica muito mais fácil. Hoje eu vou usar o Lucidchart, e você pode usar também de graça. É só clicar no link para acessar o site do Lucidchart, colocar seu endereço de e-mail e em questão de segundos você vai ter uma conta gratuita do Lucidchart. É bem fácil de usar, e se você criar uma conta agora, você poderá me acompanhar na criação de um diagrama de caso de usos, no exemplo que eu vou dar já já. Analisaremos 4 elementos diferentes dos diagramas de caso de uso: sistemas, atores, casos de uso e relacionamentos. Vamos começar com sistemas. Um sistema é aquilo que você estiver desenvolvendo. Pode ser um site, um software, um processo de negócios, um aplicativo e por aí vai. Um sistema é representado por um retângulo, e o nome do nosso sistema é inserido no topo. Vamos criar um diagrama de caso de uso para um aplicativo simples de operação bancária. Vamos chamar o nosso sistema de aplicativo bancário. Este retângulo ajuda a definir a extensão desse sistema. Tudo o que acontece dentro do aplicativo bancário ocorre dentro do retângulo. O que estiver fora desse retângulo não acontece no aplicativo bancário. O próximo elemento é o ator, representado por esse boneco palito. O ator é algo ou alguém que usa nosso sistema para atingir uma meta. O ator pode ser uma pessoa, organização, outro sistema ou um dispositivo externo. Enfim, quem ou que usará nosso aplicativo bancário? O ator que mais faz sentido neste caso é um cliente. São os clientes que baixarão e usarão nosso aplicativo bancário. Outro ator importante para o nosso diagrama é o banco. O banco fornecerá informações para o funcionamento do nosso aplicativo bancário, como transações e saldos de contas. Seguem algumas considerações ao trabalhar com atores. Primeiro, é importante notar que os atores são objetos externos, por isso devemos posicioná-los fora do nosso sistema. Segundo, quando pensamos em atores, devemos pensar em classes ou categorias. Isso significa que em nosso aplicativo bancário, o ator não será um indivíduo específico, ou uma determinada organização. Não devemos rotular os nossos atores como João e Banco do Brasil. Vamos manter as coisas bem categóricas mesmo. Bem, podemos dizer que tanto o cliente quanto o banco usarão nosso aplicativo. E agora podemos discutir o que são atores primários e secundários. Um ator principal inicia a utilização do sistema, enquanto um ator secundário reage. Portanto, no nosso exemplo, quem é o ator principal e quem é o ator secundário? O ator principal é o cliente. O cliente iniciará o uso do nosso sistema. Ele vai pegar o celular, abrir nosso aplicativo bancário e começar a usar. Por outro lado, o banco é o ator secundário. O banco só vai agir depois que o cliente realizar algo. Se o cliente usa o aplicativo para ver quanto dinheiro tem em sua conta, somente nesse momento o banco vai se envolver com o nosso sistema e fornecer o saldo. Os atores principais devem ser posicionados à esquerda do sistema e os atores secundários à direita. Isso reforça visualmente o fato de que o cliente é que dá início a essa interação com o aplicativo bancário e em seguida é o banco que reage. O próximo elemento é o caso de uso, e agora é que a gente realmente começa a descrever o que o nosso sistema faz. O caso de uso é representado por esta forma oval e representa uma ação que realiza uma tarefa dentro do sistema. Nós vamos posicioná-los dentro do retângulo, porque são ações que ocorrem dentro do aplicativo bancário. Mas afinal, o que o nosso aplicativo bancário faz? Vai ser bem simples. Nosso aplicativo bancário permitirá que um cliente faça login, verifique o saldo de sua conta, faça transferências e pague contas. Então, se é isso que o nosso aplicativo bancário faz, teremos casos de uso para descrever cada uma dessas ações. Teremos casos de uso chamados fazer login, consultar saldo, fazer transferência e fazer pagamento. Veja que a descrição de cada caso de uso começa com um verbo, para reforçar a ideia de que uma ação é realizada. Queremos que eles sejam suficientemente descritivos.
Se esse caso de uso fosse chamado apenas de transferência, seria vago demais. Por fim, é recomendável organizar seus casos de uso em uma ordem lógica, sempre que possível. Por isso colocamos o login no topo, é a primeira coisa a acontecer quando o cliente usar nosso aplicativo bancário. O elemento final dos diagramas de casos de uso são os relacionamentos. O ator usa nosso sistema para atingir uma meta, portanto, cada ator tem que interagir com pelo menos um dos casos de uso dentro do nosso sistema. No nosso exemplo, o cliente vai fazer login em nosso aplicativo bancário. Então, traçamos uma linha sólida entre o ator e o caso de uso para exibir esse relacionamento. Esse tipo de relacionamento é chamado de associação e significa que ocorre uma comunicação ou interação simples. O cliente interagirá com o resto dos casos de uso também. Ele vai consultar saldo, fazer transferências e fazer pagamentos. Então, vamos traçar linhas sólidas para cada um desses casos de uso também. Atores secundários também terão relacionamentos. Lembre-se, cada ator tem que interagir com pelo menos um dos casos de uso. Agora, com quais casos de uso o banco interagirá? Quando um cliente quiser consultar seu saldo no aplicativo, o banco fornecerá o valor correto. Vamos traçar uma linha entre o banco e consultar saldo. Da mesma forma, quando o cliente quiser fazer uma transferência ou fazer um pagamento, o banco realizará essas transações. Não precisamos traçar uma linha entre banco e fazer login, porque esse processo acontece dentro do aplicativo bancário. Não há necessidade de o banco se envolver com o processo de login. Além da associação, há 3 outros tipos de relacionamentos: inclusão, extensão e generalização. Vamos elaborar nosso diagrama com mais casos de uso para poder explicar esses tipos de relacionamento. Quando um cliente insere suas informações de login, nosso aplicativo bancário verifica a senha antes de concluir o processo de login. No entanto, se a senha estiver incorreta, o aplicativo bancário exibirá uma mensagem de erro. Então vamos criar 2 novos casos de uso: um para verificar senha e outro para exibir erro de login. Quando um cliente quiser fazer uma transferência ou fazer um pagamento, nosso aplicativo bancário se certificará de que há dinheiro suficiente para concluir essas transações. Portanto, vamos criar outro caso de uso chamado verificar saldo disponível. E por fim, quando o cliente quiser realizar um pagamento, nosso aplicativo bancário oferecerá a opção de pagar de sua conta corrente ou de sua conta poupança. Portanto, vamos criar mais 2 casos de uso chamados pagar da conta corrente e pagar da conta poupança. Vamos voltar ao caso de uso de verificar senha e falar sobre relacionamentos novamente. Como a ação de verificar senha se relaciona com o resto do diagrama? Nenhum dos nossos atores está iniciando essa ação diretamente, e ela acontecerá dentro do nosso aplicativo bancário sempre que houver uma tentativa de fazer login. Isso se chama um relacionamento de inclusão. Um relacionamento de inclusão mostra a dependência entre um caso de uso base e um caso de uso incluído. Cada vez que o caso de uso base for realizado, o caso de uso incluído será realizado também. Em outras palavras, o caso de uso base requer um caso de uso incluído para ser completo. Quando você tiver um relacionamento de inclusão, faça uma linha tracejada com uma seta apontada para o caso de uso incluído. Portanto, no nosso exemplo, fazer login é o caso de uso base e verificar a senha é o caso de uso incluído. Toda vez que um cliente fizer login, nosso aplicativo bancário vai verificar a senha automaticamente. O caso de uso fazer login não estará completo até que o verificar senha esteja completo também. Portanto, fazemos uma linha tracejada com a seta apontada para o caso de uso incluído e escrevemos incluir entre aspas angulares. O próximo tipo de relacionamento é a extensão. Um relacionamento de extensão tem um caso de uso base e um caso de uso estendido. Quando o caso de uso base for realizado, o caso de uso estendido ocorrerá às vezes, mas nem sempre. O caso de uso estendido só ocorre se determinados critérios forem cumpridos. Em outras palavras, você tem a opção de estender o comportamento do caso de uso base. Quando você tiver um relacionamento de extensão, faça uma linha tracejada com uma seta apontada para o caso de uso base. No nosso exemplo, fazer login é um caso de uso base e exibir erro de login é um caso de uso estendido. Nosso aplicativo bancário não exibirá uma mensagem de erro de login toda vez que o cliente fizer login. Isso acontecerá somente quando o cliente inserir uma senha incorreta. Como esse é um relacionamento de extensão, fazemos uma linha tracejada com uma seta apontada para o caso de uso base e escrevemos estender entre aspas angulares. Esperamos que isso explique detalhadamente a diferença entre relacionamentos de inclusão e de extensão. Em todo caso, segue um exemplo básico para ajudar a diferenciar os dois. Quando você espirra, você fecha os olhos. Isso é um relacionamento de inclusão, porque acontece todas as vezes. É inevitável. Porém, se você espirrar, talvez alguém diga saúde.
Isso é um relacionamento de extensão, porque complementa o espirro, mas não é necessário no processo de espirrar. Lembre-se de que a inclusão ocorre sempre, enquanto a extensão ocorre só às vezes. E não se esqueça de que as setas apontam em direções opostas. Uma observação a considerar é que mais de um caso de uso base pode apontar para o mesmo caso de uso incluído ou estendido. Por exemplo, tanto fazer transferência quanto fazer pagamento apontarão para verificar saldo disponível, como um caso de uso incluído. Queremos que nosso aplicativo bancário faça essa verificação sempre que um desses casos de uso base ocorrer. Não é necessário duplicar o caso de uso de verificar saldo disponível. Quanto mais simples seu diagrama for, melhor. O último tipo de relacionamento a ser abordado é a generalização, também conhecido como herança. Ao fazer um pagamento no nosso aplicativo bancário, você pode fazê-lo de sua conta corrente ou da conta poupança. Nessa situação, fazer um pagamento é um caso de uso geral e pagar da conta poupança e pagar da conta corrente são casos de uso especializados. Você também pode usar os termos primário e secundário. Cada caso de uso secundário compartilha das características do respectivo caso de uso primário, mas cada secundário acrescenta algo novo. Para mostrar que se trata de uma generalização, traçamos esse tipo de seta do secundário para o primário. É possível ter generalizações em casos de uso, como temos aqui. É possível também ter generalizações com atores. Em determinadas situações, pode ser necessário distinguir entre um cliente novo e um cliente fidelizado. Ambos podem ser características secundárias de um ator mais geral, que seria simplesmente cliente. Isso permite termos determinados comportamentos ou qualidades exclusivas para cada um desses secundários. Uma última forma a ser discutida rapidamente é o caso de uso com pontos de extensão. Veja um exemplo aqui. O nome do caso de uso está acima da linha e há pontos de extensão abaixo da linha. Os pontos de extensão são apenas uma versão detalhada de relacionamentos de extensão. Este caso de uso indica que um cliente pode configurar seu perfil no nosso aplicativo bancário, e esses pontos de extensão indicam que quando um cliente está configurando seu perfil, terá a opção de navegar para outras telas. Se um cliente estiver confuso, ele pode acessar a ajuda de perfil, e se quiser saber mais informações sobre seus dados pessoais, pode acessar informações de privacidade. Os pontos de uso de extensão ramificam para casos de uso estendidos, acessar a ajuda de perfil e exibir informações de privacidade. Podemos ainda acrescentar uma observação para mostrar quais tipos de condições levariam a esses pontos de extensão. Agora temos um diagrama de caso de uso completo, contendo diversos elementos que ajudam a explicar o que nosso aplicativo bancário realmente faz. Esse foi um exemplo bastante básico. No entanto, lembre-se de que até mesmo sistemas complexos devem ser reduzidos a uma visualização simples das funcionalidades, comportamentos e relacionamentos. Deixe os detalhes para outros tipos de diagramas. Caso queira ver mais detalhes desse exemplo, clique no cartão. Você encontrará este mesmo exemplo de aplicativo bancário, além de vários outros exemplos e recursos. Obrigado por assistir a este tutorial sobre diagramas de casos de uso UML. Assine nosso canal para ver mais tutoriais. Deixe um comentário caso tenha alguma sugestão ou pergunta. E por fim, clique no link para criar uma conta gratuita do Lucidchart e começar a criar seus próprios diagramas UML hoje mesmo.